Copa do Mundo está acabando e temos já a definição dos finalistas. Que maravilha! E ó, merecidos, hein? Argentina e Espanha vão fazer a final da Copa e eu vou falar aqui nesse vídeo todas as minhas expectativas sobre essa final e meu palpite também, quem que de repente eu acredito que vai levantar essa taça. Antes disso, vou pedir para você, como sempre, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários também quem você acha que vai ser campeão da Copa do Mundo 2026. Uma Copa do Mundo, inclusive, maravilhosa, né? A gente teve os problemas, né, que a gente sabe, tudo aquilo que gira na questão política de uma Copa do Mundo, ainda mais uma Copa do Mundo que está sendo sediada nos Estados Unidos. Foi uma Copa do Mundo sediada em 3 países, né, diferentes, pela primeira vez, Estados Unidos, Canadá e México. Tivemos seus problemas ali, mas no todo, uma Copa muito bacana. Eu gostei desse novo formato, 48 seleções, teve um jogo a mais, né, para todas aquelas que chegariam pelo menos até a final. Teve a fase agora de 16 avos, né? Os 8 melhores terceiros colocados sendo classificados para a próxima fase. Então foi um formato muito bacana. No próximo ano a gente vai ter também em 2030, na próxima Copa do Mundo, esse formato também. Se eu não me engano, Espanha, Marrocos serão os países sedes aí da Copa do Mundo, e também teremos, por conta de se completar aí cerca de 100 anos, né, da primeira Copa do Mundo, a gente vai ter alguns jogos específicos na América do Sul também. Então vamos ter ali jogos na Argentina, jogos no Uruguai, enfim, isso é papo mais pra frente, mas sem dúvida eu gostei, curti, tivemos grandes jogos, tivemos surpresas como sempre, né, que sempre temos em Copa do Mundo. Tivemos aí as seleções africanas mostrando uma organização muito bacana, mostrando que são seleções muito mais qualificadas do que já foram em determinado momento. Tivemos aí os nossos irmãos, aí o Cabo Verde, né, representando bastante, eles que falam português, inclusive eu fui surpreendido com isso lá nos Estados Unidos, quando eu estava em Miami lá e fui entrevistar torcedoras ali do Cabo Verde, fiquei surpreso como elas falam bem português, né? E elas falavam que elas não falavam português, elas falavam brasileiro, né? Então, um abraço aí pro Cabo Verde, que endureceu a parada para uma das finalistas, que é a Argentina, aquele jogaço 3-2, um dos gols mais bonitos, inclusive, da Copa do Mundo, sem dúvidas, foi do jogador do Cabo Verde, aquela chapada que ele dá ali da direita para a esquerda. Mas é isso, Copa do Mundo, sempre esse cenário maravilhoso. Esse ano eu tive a experiência de poder viver um pouco isso lá em Miami. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Sou muito grato a todo mundo que fez isso acontecer. Foi uma experiência maravilhosa viver esse clima de Copa do Mundo, fazer novas amizades, fiz amigo marroquino, escocês, conheci pessoas de todos os países possíveis, conversei com outros brasileiros também que lá estavam. Então foi uma experiência maravilhosa. E você, meu amigo, que gosta de futebol e quer viver esse sonho de Copa do Mundo, eu aconselho você sim a viver essa experiência, a se programar. A gente sabe que é sempre uma experiência muito cara, mas se programe direitinho, faça uma reserva aí, e se você tem condições, vá mesmo, porque é algo maravilhoso que eu aconselho a todo mundo vivenciar uma vez na vida, pelo menos, essa experiência de Copa do Mundo. Agora vamos falar de Espanha e Argentina, começando primeiro por quem jogou o primeiro, né, que foi a seleção da Espanha, que enfrentou a seleção francesa, que era a seleção sensação dessa Copa, né? Aquele quadrado mágico lá na frente, o Mbappé batendo recorde atrás de recorde, indo atrás aí praticamente da sua terceira final seguida como jogador aí da seleção da França, na sua terceira Copa do Mundo. Ele estava buscando isso, artilheiro da Copa também junto com o Lionel Messi, o Olise numa fase maravilhosa, Dembélé também voando, entre os outros jogadores também lá na frente, e que montavam essa seleção tão forte francesa, que estava até aqui na Copa do Mundo atropelando todo mundo, porém enfrentou uma seleção espanhola que eu vou falar para vocês, meus amigos. O Lamine Yamal, ele pode não estar vivendo a sua melhor fase, mas é uma seleção que, como eu tinha falado aqui anteriormente em um vídeo, tem muita qualidade para ter a bola. Uma seleção que se defende com a bola no pé, uma seleção que gosta de ter o domínio da bola, uma seleção que não cansa e não dá a bola para o adversário, é uma seleção que quer ter a bola e lembra muito, guardar as devidas proporções, claro, aquele momento áureo, né? Como não lembrar daquela seleção da Espanha lá de 2010, 11, 12, né, e 13, que tinha aquele tic-tac também tão conhecido ali, que foi uma seleção que encantou muita gente, eu particularmente me encantou também, que é uma seleção que pegou ali e puxou as raízes daquele Barcelona também ali com o Guardiola e trouxe isso para a sua seleção, e eu era apaixonado. E a gente vê uma seleção hoje espanhola que gosta de tratar bem a bola, e tem muitos jogadores com qualidade para isso. O Rodri no meio de campo, que é um monstro, o Dani Olmo, que é um jogadorzaço, o Cucurella,
O lateral esquerdo que foi vendido pro Real Madrid, que você vai fazer essa temporada na La Liga, tá jogando muita bola. Tem o Yamal, que muitas vezes parece que tá apagado no jogo, mas quando você vê ele faz uma, duas jogadas e coloca alguém na cara do gol. Foi o jogador que sofreu o pênalti, inclusive, que sai o primeiro gol do Oyarzabal, né? De pênalti, que também é um centroavante de matador também, já tem 5 gols, se eu não me engano, na Copa do Mundo, e a seleção da Espanha está de fato, de forma merecida, na Copa no final da Copa do Mundo. Sofreu apenas 1 gol na competição até aqui, venceu por 2-0 a seleção francesa e despachou Mbappé e companhia. Gosto muito da seleção espanhola, tá? Tem muita qualidade, uma seleção que se defende muito bem, que sofre pouco no jogo porque tem sempre a bola. Eu tava vendo um dado ali, inclusive, que o PVC falou, parece que desde 2008 ou 2006, não, desde 2006, a Espanha só ficou com menos posse de bola numa Copa do Mundo, parece, em um jogo. Então imagina quantos jogos já foram, em um jogo só a seleção espanhola ficou com menos posse de bola. Então é uma seleção que gosta da bola, que gosta de ter a bola, gosta de ter o domínio, então vai fazer uma frente muito complicada a essa Argentina, que a gente costuma falar bastante e de quando jogadores e time entram em sintonia, né? Que isso dá muito certo. E a gente percebe isso na Argentina. Torcida, que é uma torcida que é muito além de uma torcida de seleção. A torcida da Argentina consegue transformar a atmosfera do estádio naquela atmosfera dos melhores times que fazem que as suas arenas ou os seus estádios sejam de fato um caldeirão. Então não é uma atmosfera de jogo de Copa, é uma atmosfera de jogo de Libertadores ou um jogo de clássico, porque a seleção da Argentina, os torcedores argentinos, eles vivem a sua seleção como eles vivem também o seu time, o seu clube do coração. E isso é algo que estamos, pelo menos eu enxergo que os brasileiros estamos muito distantes de viver isso. E talvez a gente nunca viva, talvez a gente nunca tenha essa sintonia com a seleção como a Argentina tem, que é algo cultural, é o que vem do menininho até o idoso mais velho, da forma como eles vivem o futebol e da forma como eles tratam também a sua seleção. E a gente percebe uma seleção argentina com a sua seleção também, com os seus torcedores em sintonia, né? E então a gente vê os caras que a gente fala correndo pelo Messi, o Messi correndo pela seleção. Eu imaginava que o Messi estaria escondido lá na MLS, mas muito pelo contrário, ele estava ali, né, se resguardando para uma Copa do Mundo gigante que ele está fazendo. A Argentina venceu de virada a Inglaterra por 2-1, e ali foi os 2 gols, inclusive, mais uma vez, no último quarto. E por que eu falo último quarto, né? Com essa parada técnica, aos 23 minutos mais ou menos do primeiro e do segundo tempo, o jogo está dividido em 4 quartos, né? Tem o primeiro, o segundo do primeiro tempo e o primeiro e o segundo quarto do segundo tempo. E a Argentina, ela é fatal nesse último quarto. Foi assim contra o Egito, foi assim contra a Inglaterra também, foi assim contra a Suíça, e a Argentina tá mostrando que é uma equipe com muito coração e muita qualidade. Você vê o meio de campo ali com Enzo Fernandes, com Paredes, Depou, o Simeone também, que entrou ontem no lugar do Depou, que foi para reserva. Você vê o Julián Álvares, que joga demais. Tem o Messi, que a gente já sabe, né, a qualidade. Tem o Romero, o zagueiro pela esquerda também, que joga muita bola. Tem o Dibu Martínez, que eu particularmente gosto muito, acho um goleiraço. Então é uma seleção da Argentina que joga e tem muita qualidade para isso. Vai ter muita dificuldade também contra a Espanha. Por quê? Diferente do que foi da Inglaterra, quando a Inglaterra faz o gol e entrega praticamente a bola para a Argentina, e a Argentina coloca a Inglaterra entre as cordas, e isso é qualidade também da seleção da Argentina, porque a Inglaterra dá a bola, mas muitas vezes o time que recebe a bola não sabe o que fazer com ela, e a Argentina foi lá e pressionou, colocou entre as paredes, martelou, 2 bolas na trave, 2 defesaças do Pickford, e aí depois com o Enzo Fernandes e o Lautaro Martínez também, que é reserva, mas está definindo alguns jogos, foi lá e deu a virada, 2 assistências de Lionel Messi, que é o artilheiro da Copa, porque ele tem 12 participações em gols, tem 8 gols igual o Mbappé, só que o primeiro critério de desempate, né, para quem não sabe, é as assistências. O Mbappé tem 3, o Lionel Messi tem 4. Então vai ser um jogo dificílimo, tá? Eu tô muito... eu pensei bastante em quem eu ia palpitar aqui, que seria o vencedor dessa Copa do Mundo, mas eu vou manter ainda o palpite que eu falei pro meu pai no começo da Copa, que eu acreditava que a Argentina podia levar mais uma, e eu vou de Argentina, tá? Eu acho que a Argentina pode levar essa Copa, por mais que eu acho que a Espanha vai dificultar muito, porque a Espanha, diferente da Inglaterra, não vai entregar a bola para a Argentina, porque a seleção espanhola é uma seleção que se defende com a bola no pé, é uma seleção que tem mais qualidade técnica, é um time muito melhor que a seleção da Inglaterra, mas eu acho também que a Argentina tá com algo a mais. A gente pode ter no futebol
qualidade técnica, a gente pode ter organização, a gente pode ter planejamento tático, a gente pode ter físico, mas se a gente não ter um emocional bom e coração, isso também faz muita diferença. E a Argentina tem isso, tem muito coração, e aí os caras estão acreditando até o final e não estão desistindo. Então acho que pode dar a Argentina nessa final, mas vai ser um jogaço, vai ser um jogaço. Dizem pra mim aí nos comentários, família, quem que vocês acham que leva essa Copa do Mundo? A Argentina? Da Espanha? Diz também o que vocês pensam e fala também mais uma vez sobre esse vídeo. Deixa o seu like, liga no sininho aí também, compartilha esse vídeo com a galera, tamo junto, um beijo no coração, até a próxima, valeu!